Olá, graça e paz. Aqui é o Robson de Magalhães, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, neste devocional. E eu queria te convidar, você que já é inscrito, ou você que fará parte futuramente do canal, para que você também participe desses momentos de estudo da Palavra, através do e-mail do canal, que vai aparecer nessa parte de baixo, contato.palavradefé@gmail.com, contato.palavradefé@gmail.com. Envie, por favor, neste e-mail oficial do nosso canal, dúvidas, perguntas, questionamentos, assuntos que sejam polêmicos ou não, sugestões para que nós possamos juntos crescer, possamos juntos ser edificados, possamos juntos ser exortados, para que nós possamos trazer a você, querido ouvinte, uma palavra da parte de Deus. Amém? Faça parte de qualquer lugar, qualquer região, não importa onde o senhor ou a senhora esteja, de toda parte do Brasil. Mande para nós neste e-mail, por favor, e faça parte desta grande obra. Hoje eu vou abordar um assunto importante. O que é ser cristão? Quais as características de um cristão? E que um cristão ele pode proporcionar a este mundo. Eu convido a você a meditar no texto comigo, escrito lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, palavras do Senhor Jesus, lá no verso 13. Jesus, ele diz dessa forma: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus aborda aqui um assunto muito importante. Primeiro ele faz uma afirmação, depois ele faz uma interrogação. Ele fala dessa forma: vós sois o sal da terra. No segundo ponto, ele diz de uma outra forma interessante: se o sal for insípido, prestará para quê? Qual a finalidade? Interessante que quando Jesus ensina lá no sermão, conhecido como Sermão do Monte, antes de trazer essa característica aos seus ouvintes, ele traz algumas qualidades que esta pessoa, este sal, deve ter. São as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede por justiça, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que sofrem ou padecem alguma perseguição por causa da justiça. Jesus, ele traz algumas características deste sal. O que são essas características? Essas características são as qualidades de um cristão. O sal, ele tem algumas propriedades, e são estas propriedades que tornam este elemento um sal. Da mesma forma o cristão. O que é ser um cristão? O cristão ele tem que trazer algumas qualidades, algumas características que por ele mesmo, pela nossa natureza, pela nossa concupiscência, pelos nossos desejos mundanos, carnais, são impossíveis nós termos em nós mesmos. Essas características, Paulo escreve quando escreve a epístola à igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, verso 22, ele traz que são frutos do Espírito Santo. Para poder ter essas propriedades cristãs, a única forma é através da regeneração, do novo nascimento. Essas bem-aventuranças que Jesus fala são as qualidades, as características, são os frutos, é o comportamento, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de vestir, o modo de se proceder, ou a vivência de um homem e de uma mulher. As bem-aventuranças, portanto, são características de um verdadeiro cristão. Como Paulo escreve lá no capítulo 5, verso 22, a epístola de Gálatas, são os frutos do Espírito. E o cristão, como nesse exemplo de Jesus, como sal, é interessante por quê?
Porque o sal, ele tem algumas finalidades, né? A primeira finalidade do sal, com as suas próprias propriedades, o sal, ele tem a função de temperar determinado alimento. O sal, ele tem a função de dar gosto a determinado alimento. O sal, ele traz essa característica, traz essa finalidade. A segunda finalidade é não permitir a corrupção deste alimento, não permitir a degradação deste alimento. Veja só que interessante a comparação que Jesus faz. Olha só que ensino que o Senhor Jesus faz. Que coisa linda que Jesus está nos ensinando. Ensinou durante todos os anos da igreja e está nos ensinando agora. Então nós que somos cristãos, nós que somos sal, nós que temos essas propriedades, essas características, esses frutos do Espírito Santo, a primeira coisa que nós devemos fazer é dar sabor ao mundo, é influenciar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós devemos influenciar o mundo, nós devemos levar Cristo às pessoas, nós devemos levar um novo entendimento, como Paulo escreve a epístola à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 2, a renovação do novo entendimento. Então, com estas propriedades, nós podemos influenciar, dar sabor. E não somente isso, nós não podemos nos corromper. O sal, ele não permite que o alimento ele se corrompa. Ele acaba com a degradação deste alimento. Não, o sal não permite isso. Da mesma forma nós não podemos permitir a corrupção de uma forma geral. O mundo ele pode estar numa depravação total. O mundo ele pode estar todo perdido, mas nós como sal, nós devemos manter, nós devemos continuar, permanecer com as mesmas propriedades. Um exemplo disso é Daniel, mais os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Eles não se corromperam, eles não se permitiram ser influenciados. Não, eles influenciaram todo o Império Babilônico. É isto que nós somos sal, nós somos cristãos, nós devemos ter estas propriedades, influenciar o mundo, mudar o mundo, não permitir que o mundo nos corrompa, mas nós que temos que levar Cristo até lá. Aí você faz aquela pergunta, o sal, ele tem que, são só os ministros que são salvos? São só os missionários, missionárias? Não, todas as pessoas que estão e fazem parte do corpo de Cristo, da igreja organismo, é sal. Não importa se é pastor, missionário, não importa o título que ela tenha, não importa se ela está fazendo uma faxina na igreja, não importa se ela está servindo um copo com água, sendo sal, ela tem que influenciar. Não importa quem seja a pessoa que é salva, ela é sal. Para ser sal, tem que ter todas as propriedades. Não basta ser apenas misericordioso, não basta ter apenas um coração limpo, não basta ser misericordioso, ter o coração limpo e não ter as outras propriedades. Tem que ter todas as propriedades. Eu entendo que nem todo dia nós estamos bem. Há dias que nós estamos um pouco mais tristes, mas as propriedades têm que estar em nós. Há dias que nós estamos mais felizes e estas propriedades têm que estar em nós da mesma forma. Portanto, o sal, o cristão, tem que ter essas propriedades, essas bem-aventuranças, os frutos do Espírito falado por Paulo. Não adianta nada, entenda o que eu vou dizer, por favor. Eu falo com muito carinho, com muita responsabilidade e às vezes eu falo até com tristeza. Não adianta nada profetizar, não adianta nada afundar, não adianta nada falar línguas, não adianta nada, desculpa o termo, cuspir no microfone, não adianta nada fazer tantas coisas, né, dizendo ser espiritual, dizendo ser pentecostal e não ter estas propriedades, não ter estas características, não ter esses frutos.
Você é sal. O que eu te convido nesta noite? O que eu te convido? Olha que interessante esse exemplo. Um bocadinho de sal. Um bocadinho de sal. Ou uma pitada de sal. Você consegue dar sabor numa panela enorme de feijão, numa panela enorme de arroz. Com uma pitadinha você consegue dar sabor em toda uma salada de alface. Não precisa ser grande, não precisa ser ter o maior cargo dentro de uma igreja, não precisa ter a maior igreja, não precisa ser a pessoa mais conhecida. Isso é bobagem. Não importa o seu tamanho. Não importa se você tem a teologia, se é pós-graduado e muitos outros conhecimentos, né, que esta igreja moderna ela quer impor. Não importa isso. O que eu convido a você como cristão, o que eu convido a você como salvo, o que eu convido a você como regenerado, o que eu convido a você que tem o Espírito Santo, porque você é o templo. O templo organizado tem muitas falhas, mas no templo onde o Espírito Santo habita, há um sal. Ali sim há um sal. O que eu convido a você, em toda parte do Brasil, em qualquer lugar do mundo, influencie pessoas, mude a mentalidade das pessoas, leva as pessoas a refletirem sobre suas ações, leve as pessoas a questionarem os seus próprios comportamentos, levem as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos, porque você é sal. Em você existem as propriedades de um sal. Você é cristão, você é salvo. Não importa quem você seja, não importa quem você é, não importa o lugar onde você mora, não importa a sua condição social, não importa a cor da sua pele, não importa nada para Cristo. O que importa é que você influencie pessoas. Você é sal. Fique com esta palavra no teu coração. Viva Cristo e faça não somente como eu, mas como os demais outros homens que levam a palavra de Deus com seriedade. Vamos influenciar o mundo através das redes sociais, nas igrejas onde nós estamos congregando, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, em qualquer lugar que estejamos. Vamos influenciar as pessoas através de quem? Cristo, Jesus. Ele morreu, Ele se entregou, Ele ressuscitou e Ele vai voltar, retornar a este mesmo lugar para levar para si um povo santo, um povo justo, um povo que foi comprado pelo seu próprio sangue. Deus abençoe a tua vida. Eu fico no aguardo do teu e-mail, eu fico no aguardo dos teus questionamentos e faça parte deste canal Palavra de Fé, salvos pela graça. Deus abençoe a tua vida.